tem que sair na televisão. A gente vê essas crianças aí com esse trabalho maravilhoso, esses monitores das escolas, e a gente sabe que educação integral é uma coisa que não tem como parar. Tá? É um programa que, obviamente, já está enraizado e é uma realidade. Aí, só que, para isso, as escolas também têm que saber executar corretamente os recursos. E, gente, a quantidade de escolas que estão inadimplentes é uma coisa, assim, de assustar. Tem escolas, o que mais está pegando nesse programa, nesse do PDDE e ações agregadas, trata-se de custeio e capital. Está havendo aí uma mistura, uma utilização indevida desses recursos, a troca, está se adquirindo, está se pagando monitor com capital, e a gente sabe que isso tem um impedimento pela Lei 448. Nós temos recurso para consumo e nós temos recursos para investimentos. E isso a gente não pode fugir, nem a escola, o FNDE também tem lá o recurso de custeio e capital. Não pode haver troca. Mas, quando a escola faz isso, que a gente sabe que não existe dolo, né? Ela quer que aconteça a coisa, ela quer executar o recurso, está vendo que está sobrando recurso lá de capital. Poxa, por que eu não posso usar no pagamento de monitores? A escola pode até fazer. Tá? Quem fez deve se evitar, obviamente. Mas aquela que fez, vai acontecer a seguinte coisa. A prestação de contas, como vocês sabem, vocês prestam conta para a entidade executora, que é a Prefeitura, ou Secretaria Estadual de Educação, dependendo da rede de ensino qual a escola esteja vinculada. Ela pode até acatar essa prestação de contas. Ela vai consolidar e vai lançar isso no SIG-PC, que é um sistema online, né, de prestação de contas do FNDE. Bom, se ela recebeu 10 mil, exemplo, de capital, ela utilizou tudo isso em custeio, ela vai prestar conta desta forma. Quando a entidade executora for lançada no SIG-PC, vai aparecer lá, aprovada com ressalva. Ok? Bom, o técnico do FNDE vai reanalisar essa prestação de contas. Se ele concluir que houve prejuízo para os cofres públicos, vai pedir a devolução, fora a correção monetária, que é pela taxa Selic, enfim, né? Mas o técnico do FNDE, ele pode perfeitamente concluir ao contrário. Não houve prejuízo para os cofres públicos, porém, vai ficar lá aprovado com ressalva. Aí, quem é que vai analisar essa prestação de conta posteriormente? O TCU. Aí o TCU pode concluir que houve, sim, prejuízo para os cofres públicos. Aí aplica uma multa, né, em cima da unidade executora, aí vai essa multa, tem que devolver o principal, aí tem correção e etc, etc, etc. Então, né, na dúvida, não faça, para não ter futuramente algum problema, porque o TCU pode vir analisar essa prestação de conta daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos. Mas vai chegar um momento que isso aí vai ser cobrado. Então, procure fazer a coisa da forma como tem que ser feita. Se vocês têm dúvida daquilo que recebeu em termos de custeio e capital, vocês entram lá na REX. No nosso sistema do FNDE, tem lá a REX, vocês podem tirar. Lá vai estar informado quanto que a escola está recebendo de custeio,
quanto que a escola está recebendo de capital. Agora tem escola também que está fazendo o seguinte: não, eu vou gastar o de custeio, quando sair a segunda parcela, eu cubro este valor, né, que eu utilizei de capital. Ela vai ficar aí com saldo devedor de qualquer forma, né? Porque se no plano de atendimento total dela, ela tem direito a 30 mil, suponhamos, saiu a primeira parcela de 15, 10 mil de custeio e 5 de capital. Como é que ela vai cobrir isso, né? Se na segunda parcela também vai sair os 5 mil e ela vai ter que prestar conta de 30 mil, né? Sendo 20 de custeio ou 10 de capital. Então, não existe esse jeito aí de sair do custeio que vai investir em capital. Então, gente, tome cuidado, tá? Eu vou deixar aqui meu e-mail, infelizmente não dá mais tempo, tá? Nós teríamos muito mais coisa para conversar, mas o tempo se esgotou. O meu e-mail é edileuza.silva. Qualquer coisa, até o Anderson tem meu e-mail, tá? @fnde.gov.br. Meu telefone é 2022 5567 61 DDD. Edileuza com S. Silva @fnde.gov.br. Gente, desculpe, mas, sabe, infelizmente, não é possível a gente permanecer mais tempo com vocês. Como eu falei, eu acho que eu sugiro que os próximos encontros tenham pelo menos 2 dias, porque nós teremos tempo para poder discutir, interagir, conversar a respeito, fazer oficinas, tá? Mas, infelizmente, não dá. Um grande abraço para vocês. Por gentileza, retorno. 2022 5567. 5567. 61. 2022 5567. 67. Pronto. Tá certo, gente? Um abraço. Vamos embora? Som. Comitê é o seguinte: consegui negociar 10 minutos para perguntas e respostas. Então, vamos, o pessoal, quem quer fazer pergunta, por favor, que já se posiciona aqui embaixo, que nós já fazemos as perguntas e a Edileuza já responde. Tudo bem, Edileuza? Ai, te amo, I love you. Utilizaremos o microfone aqui, ó, ao lado do computador, pode ser? Pode usar esse daí, depois ter resposta para a palestrante. Ô, Edileuza, eu vou fazer uma pergunta rápida. Nós fizemos, vários dos que estão aqui presentes, uma formação na Fundage, lá em Recife, quando o Bruno, do FNDE, nos explicou essa questão da inversão de capital e custeio. Ele ainda nos falou da Resolução 15, que a escola já não seria obrigada a restituir o recurso quando da inversão de capital e custeio, né? Tem várias pessoas aqui que estavam na formação em Recife e nós retransmitimos, obviamente, para os respectivos comitês, para as respectivas redes, não só essa informação, mas todas as outras que nos foram passadas naquele evento. Então, eu gostaria, por favor, que de uma vez por todas você falasse para nós se a escola deve ou se a escola não deve restituir esse recurso.
Olha, veja bem, Alô. eu falei o seguinte, que deve se evitar, né, haver essa inversão de categorias econômicas. Nós temos uma resolução no FNDE que fala exatamente a número 15, que fala lá a questão da prestação de contas aprovada, não aprovada, aprovada com ressalva, não apresentada, né, e aprovada. E não, só esses casos. Eu acho, se o Bruno falou isso, está havendo um derramamento aí de escolas que estão utilizando custeio capital, mas existe uma lei maior do governo federal, que é a 448, que trata exatamente de detalhamento de despesa. Então, eu falei o seguinte, o técnico do FNDE, ele vai analisar. Se ele concluir que houve prejuízo para os cofres, claro que ele vai solicitar a devolução. O TCU também vai analisar essa prestação de contas, né? Então, eu aconselho que a escola não faça, tá? Porque se existe uma lei que trata exatamente das categorias econômicas, o que é para consumo, o que é para investimento, é para investimento, né? Então, eu, quando saio para fazer a apresentação, eu peço que não faça, porque no futuro isso pode ter uma repercussão. Agora, fica a critério da escola. Oi. Obrigada de ter oportunidade de fazer pergunta. Meu nome é Márcia, eu sou do município de Pitangueiras, sou diretora de escola. Lá nós estamos começando o programa com adesão de uma única escola. Por enquanto, a gente não conseguiu ainda convencer as demais. Estou hoje aqui junto com a pessoa da prestação de contas e a minha dúvida é a respeito da contratação de monitores. Eu sei que o manual ele deixa tudo muito bem claro, o comitê no seu blog, no seu site, deixa todos os critérios muito bem claro, mas o departamento jurídico do meu município questiona em relação que ele encontra que há um descompasso entre a resolução e o próprio manual, né, que a segue, e a lei do voluntariado, que é, né, promulgada pela Presidência da República, onde diz que os recursos têm que ser comprovadamente, ele atribui aquela palavra comprovadamente na lei do voluntariado, que o voluntário tem que comprovar que ele gastou com transporte, com alimentação. E aí não tem como eu pagar os R$80, ele tem que comprovar com... Né, eu sei que lá fala, eu sei que tudo isso, eu sei que no manual, na resolução, não tem isso, mas na lei do voluntariado tem. Como eu já fui secretária de Educação, tive problema com as ações educativas complementares da SECAD, e eu tive, na época, monitores que recebeu Bolsa Auxílio, isso há muito tempo, lá de 2001 para frente, que até hoje tem enrolado na Justiça. E a gente se preocupa com o futuro das pessoas. Porque, às vezes, na época, monitores que receberam Bolsa Auxílio teve direitos políticos cassados porque o tribunal achou que era errado, ou coisas assim, e tudo foi feito de acordo com, na época, a resolução da SECAD. Então, eu gostaria que você pudesse esclarecer. Não, mas eu não entendi a sua pergunta. Então, o que eu gostaria, não há um descompasso entre essa resolução da própria Presidência da República, a lei, né, a lei do voluntariado, ela é citada lá no manual, só que na lei do voluntariado diz que o monitor que recebe o recurso por fazer trabalho voluntariado, ele tem que comprovar que ele gastou com recursos, com alimentação. Há uma palavra comprovadamente, e essa palavra parece que veja bem, ela implica ao voluntariado e não à unidade executora. Mas veja bem, você vai selecionar, eu não falo nem contratar, porque não é contratação. Isso. Né? Monitor não é contratação. Isso, mas e a Justiça Trabalhista? Se futuramente achar que é essa contratação? Isso não existe, gente. Nós tivemos, eu vou falar até rapidamente, nós tivemos agora recentemente uma escola, um estado aí, não sei lá, não lembro bem, que todos os monitores eram professores. E a unidade executora não pagou. Então, teve um advogado que, se aproveitando da situação, obviamente, né,
convenceu essas pessoas a entrarem na justiça contra o FNDE. Entraram com danos morais, etc, etc. Bom, de R$300 que ele tinha que receber, eles estavam reivindicando R$5.000 por danos morais. Só que você não assina contrato, não existe na lei do voluntariado. É por isso que diz voluntário. É um trabalho voluntário, que necessariamente não tem que ser remunerado. Tá? Então, quer dizer, eu fico com pena dessas pessoas que entram na justiça, porque perderam o seu tempo, vão ter que ressarcir esse advogado, vão ter que pagar os honorários desse advogado, porque foi uma causa perdida. Primeiro, não se assina com o FNDE, você vai assinar um termo de compromisso, você não vai fazer um contrato, tá? Você não vai fazer um contrato, você vai fazer um termo de compromisso. Como é que você vai comprovar essa despesa? Através de recibo, tá? Obviamente que ele tem lá seu CPF, então você vai fazer um recibo de que ele recebeu aquele valor e acabou-se. Essa é a forma que vocês têm. O recibo vai ser a comprovação para a prestação de contas. Respondeu. Espero que o meu departamento jurídico se convença. Querida, deixa eu te falar. Complementando. Tem sido assim desde o início do programa. Isso está na nossa resolução. Tá? Isso está na nossa resolução, número 10, resolução número 40. Não, as resoluções eu tenho todas no manual. Isso está no manual, porque é recibo. Você não vai, não tem nota fiscal, não existe nota fiscal, porque é uma pessoa, você está contratando, selecionando uma pessoa física. Tá? Você não está contratando uma pessoa jurídica. Tá certo? Muito obrigada, Dilis. Muito obrigada pela oportunidade. Ok? Eu gostaria de complementar essa causa. É o seguinte, quando a gente entrevista o monitor, orienta e explica que o trabalho, se ele está afim a desenvolver um trabalho voluntariado, quer dizer, um trabalho de vontade própria, que não há vínculo empregatício, hora nenhuma, a lei ampara isso legalmente, e ele está afim disso, ele assina um termo de compromisso, onde é colocado, tem até o modelinho do termo, que é um trabalho voluntariado, certo? Ele recebe esse ressarcimento como uma ajuda de custo. Não é bolsa, não tem prolabore, então não tem instrumento que ele vá reivindicar direitos empregatícios, certo? O que tem? Somente um recibo de que ele recebeu aquilo como uma contribuição, um ressarcimento de despesas voluntárias que ele possa vir a ter. E um relatório das atividades que ele desenvolveu voluntariamente, por vontade própria. Isso é importante que exista e que a escola faça, para isentá-la de compromissos futuros com ressarcimento de contratação de pessoal. Não é contrato, é termo voluntariado. Quem já trabalhou em instituições filantrópicas sabe muito bem o que é um trabalho voluntariado. Você se propõe a doar, a fazer. Quando você assina isso, não adianta você ir reivindicar despesas extras, porque não vai conseguir. É tempo perdido. Gente, deixa eu aproveitar. Eu já fui voluntariada, já trabalhei em instituição filantrópica também, e esse trabalho de voluntariado é disponível, é doação. O professor gosta, tem tempo disponível, acredita e faz. Gente, por falar nisso, mudando de assunto, a data de prestação de contas, o período foi alterado por meio da resolução número 5 de 2014.
As escolas, como os senhores sabem, ela tem até o último dia útil de janeiro para prestar conta às entidades executoras. As entidades executoras para o FNDE, antes tinham o último dia de março, né, aquelas escolas que tinham unidades executoras, e abril, último dia de abril, aquelas escolas que não tinham unidade executora, que estejam vinculadas às prefeituras. Isso mudou, agora unificou. Então, a prestação de conta das entidades executoras, ou seja, Prefeitura, Secretaria Estadual de Educação, agora é dia 31 de abril. Tá? Ok? Gente, um abraço para vocês, um beijo, e que da próxima vez nós tenhamos mais tempo, tá bom? Passaremos agora para a palestra com o tema A importância dos comitês de educação na construção de uma política pública de educação integral, que será ministrada pelo professor Dr. Romualdo Dias, da Unesp. Oi. Gente, essa parcela do PDDE, que saiu agora em março, ela não vai entrar na prestação de contas, tá? Bem, se bem que a escola já fechou sua prestação de contas, que foi o último dia de janeiro. Mas é esses valores, né, que foram creditados em março do PDDE, segunda parcela, só vai ser prestado conta agora só em janeiro do ano que vem, tá? Vocês só vão prestar conta, a entidade executora só presta conta o que recebeu, tá? No ano de 2014, tá ok?